Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. O bisturi escapou das minhas mãos. Meu filho, ele não respirava. Doutora Vasconcelos, perdemos os batimentos. A enfermeira gritou, mas eu já sabia. 15 anos quebrando estátuas de santos, ridicularizando superstições católicas, provando que milagres não existem. E agora? Meu próprio filho, diagnosticado com doença terminal incurável, nascia morto. Precisa haver outra explicação científica. Eu berrei para o vazio. Mas então, uma luz. Aquela mulher de manto azul surgiu na sala. A mesma Nossa Senhora Aparecida, a moreninha que eu havia profanado com ódio. Será que o demônio que combati minha vida inteira era, na verdade, minha única salvação? Eu sou a doutora Renata Vasconcelos, obstetra de 38 anos. Com mãos firmes de cirurgiã e uma mente afiada, eu operava no coração pulsante de São Paulo, em um de seus prestigiados hospitais na Bela Vista, um verdadeiro epicentro médico do Brasil. Minha vida era um monumento à razão, à ciência inquestionável, à lógica fria e irrefutável. Mas então, chegou um dia que jamais se apagaria da minha memória. Naquele corredor asséptico e silencioso de um hospital que eu considerava meu santuário de lógica e objetividade, eu estilhacei violentamente uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, a moreninha. Não foi um acidente, não mesmo. Foi um ato deliberado, impulsionado por uma fúria gélida e um ceticismo brutal que me consumiam por dentro. Meu grito ressoou pelas paredes estéreis, carregado de uma convicção fanática e um desprezo visceral. Isso é pura idolatria demoníaca e superstição. Eu berrei. Uma afronta à ciência e à verdadeira fé. Um escárnio a Deus. Aquele ato sacrílego, um ataque frontal ao que eu via como a personificação da irracionalidade e do retrocesso, desencadeou uma série de eventos que viraria meu mundo de cabeça para baixo. Uma gestação que deveria ser a maior alegria da minha vida transformou-se numa maldição cruel. Meu filho, diagnosticado com uma doença terminal devastadora e incurável, me empurrou para um abismo de desespero absoluto. Ali, a razão que eu tanto cultivava mostrou-se impotente e vazia. A ironia era tão afiada quanto um bisturi, tão amarga quanto veneno. Eu, a guerreira da ciência, a desmascaradora de crenças e milagres, me vi forçada a confrontar uma possibilidade aterrorizante. A salvação viria da mesma moreninha que eu havia profanado, desprezado e atacado com tamanha veemência e ódio. Para entender a raiz da minha fúria, é preciso voltar à minha infância. Ela não foi marcada por contos de fadas ou doces canções de ninar, mas forjada no crisol de um ramo evangélico neopentecostal estrito, quase militar em sua disciplina e intransigência. Ali, a palavra idolatria não era apenas um termo teológico. Era um martelo implacável, pesado e contundente, brandido com força contra qualquer forma de imagem, qualquer representação que pudesse desviar o olhar do Deus verdadeiro. Cresci em um lar onde as paredes estavam despidas de qualquer adorno religioso, e cada sermão dominical reforçava a ideia de que as estátuas eram meros objetos inanimados, perigosas portas para o demônio, disfarçadas de santidade para enganar os incautos. A Virgem Maria, embora reconhecida como a mãe de Jesus, era relegada a um papel secundário, quase invisível, nunca merecedora de devoção, muito menos de veneração. Minha mãe, com sua fé austera e inabalável, reforçava essa visão com uma severidade que não admitia questionamentos. Renata, não te prostres diante de ídolos de barro. Ela me advertia, os olhos fixos e sérios. A adoração é somente para Deus, e Ele é espírito, não imagem. Mas o verdadeiro arquiteto, o escultor implacável do meu ceticismo, foi meu avô materno.
Um médico brilhante e cientista ferrenho, sua mente era um labirinto de lógica e fatos. Foi ele quem me ensinou a desconstruir cada milagre com a fria lâmina da razão, a buscar incansavelmente a evidência científica por trás de cada fenômeno e a desprezar qualquer superstição como um retrocesso intelectual, uma falha na capacidade humana de pensar criticamente. Para ele, a fé católica, com sua rica iconografia e especialmente sua veneração a Nossa Senhora Aparecida, era o epítome da irracionalidade, uma armadilha perigosa para mentes fracas e facilmente manipuláveis. Renata, ele me dizia, os óculos de aro fino escorregando pelo nariz enquanto folheava um livro de anatomia. A ciência é a única verdade que resiste ao escrutínio. O resto é fantasia, Renata. Não se deixe enganar. E eu, uma menina impressionável, absorvia cada palavra como um evangelho. Dentro de mim, construía uma fortaleza impenetrável contra o que ele chamava de mistificação religiosa. A Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina. Longe de ser apenas um período de estudo intenso, ela se revelou um verdadeiro crisol incandescente. Foi ali, naquele calor constante e voraz, que meu ceticismo, antes uma mera liga maleável, foi forjado e temperado até virar aço puro, resistente e inabalável. O fogo incessante da razão e da evidência científica fez seu trabalho. E, curiosamente, meus irmãos e irmãs, minha aversão visceral à idolatria da moreninha, que eu enxergava como a mais perniciosa das superstições, não só não diminuiu, como se cristalizou numa convicção inquebrável, uma bandeira de aço erguida. Eu não brilhava apenas nas aulas de anatomia ou fisiologia. Meu palco eram os corredores e as cafeterias, onde me deliciava em discussões acaloradas. Sem rodeios, eu ridicularizava o que chamava de crenças populares e contos de fadas religiosos, especialmente aquela devoção febril à Nossa Senhora Aparecida. Como, afinal, futuros cientistas, futuros médicos, podiam crer em algo tão desprovido de lógica? Eu provocava, meus olhos faiscando com um brilho de superioridade intelectual. Era, para mim, uma falha cognitiva gritante, uma regressão perigosa ao pensamento mágico, uma negação flagrante da própria inteligência. E não estava sozinha nessa cruzada. Meus professores, aquelas figuras imponentes com sua lógica implacável e um verdadeiro culto à objetividade, não apenas toleravam, mas reforçavam cada um dos meus argumentos. Eles reiteravam: a ciência era a única verdade inquestionável, a bússola infalível num mundo repleto de incertezas. Doutora Renata Vasconcelos, disse um deles, um cirurgião renomado, com um aceno de aprovação. Sua mente é um farol de clareza. Não se deixe enganar pelas sombras da fé cega. A medicina precisa de mais mentes como a sua. Eu me sentia não só validada, mas investida de uma missão quase divina. Uma guerreira incansável da razão, lutando contra o que eu considerava o demônio insidioso da irracionalidade, encarnado na veneração à Virgem Aparecida. Cada argumento meu era um golpe de espada. Cada riso dos meus colegas, um coro de aprovação que só fazia alimentar minha arrogância. Eu era a vanguarda, a sentinela inquebrantável na muralha da ciência, protegendo-a das invasões da superstição. Mas o que vem depois de ter um diploma em mãos? Para mim, a cruzada estava apenas começando. Com minha mente afiada como um bisturi, eu não me contentaria apenas em aplicar a ciência. Meu propósito era maior: defendê-la, purificá-la, livrá-la de qualquer resquício de misticismo. Mergulhei de cabeça em grupos de estudo online e comunidades virtuais que promoviam uma interpretação bíblica quase fundamentalista, agressivamente literal, implacavelmente direcionada contra qualquer forma de idolatria. E o foco, de forma invariável e com uma obsessão quase doentia, caía sempre sobre a Virgem Maria, sobretudo em sua aparição de Aparecida. Ali, no anonimato e na segurança das telas, o que eu chamava de demônio da devoção mariana era dissecado
esmiuçado e vilipendiado com uma ferocidade que na época me parecia divinamente inspirada, uma verdadeira revelação. Cada versículo bíblico era arrancado do seu contexto, retorcido e manipulado com uma perícia retórica assombrosa. Tudo para provar que a mãe de Jesus era, na melhor das hipóteses, uma figura irrelevante, e na pior e mais perigosa, um portal aberto para o demônio, um engano para desviar os fiéis do verdadeiro Deus. Eu me alimentava daquela retórica incendiária, daquele ódio velado, encontrando uma validação social e intelectual avassaladora para cada grama do meu fanatismo. Minha voz, antes uma entre muitas, tornou-se uma das mais estridentes. Eu me sentia parte de uma elite, intelectual e espiritual. Os poucos iluminados que haviam desvendado a farsa e estavam prontos para combatê-la com unhas e dentes. Armada com minha razão inabalável e a verdade bíblica distorcida que havia abraçado, minha missão de esclarecimento virou uma cruzada pessoal, brutal e incessante. Eu via os católicos não como pessoas de fé, mas como almas aprisionadas na idolatria, enganadas por uma superstição perigosa que abria portas para o demônio e para a mais pura ignorância. Minhas redes sociais? Elas eram meu palco particular para debates virulentos. Ali, eu desmantelava argumentos com uma frieza quase cirúrgica, calculada ao extremo. Em reuniões de família, então, nem se falava. Eu não hesitava em confrontar tias e primas que, com tanto orgulho, exibiam suas imagens religiosas, especialmente as da Moreninha, Nossa Senhora Aparecida. Sem rodeios, eu as rotulava de objetos demoníacos, de ídolos vazios. Minhas palavras? Eram navalhas, afiadas, cortantes. E a verdade é que eu não dava a mínima para o desconforto que causavam. Pelo contrário, cheguei a palestrar em grupos evangélicos. Meu objetivo era um só: arrancar a máscara da farsa, que era a Virgem Maria, apresentando o que eu via como provas irrefutáveis de sua irrelevância e seu perigo. Naqueles palcos, eu me via como a voz da verdade, a libertadora de mentes aprisionadas. E a cada vitória nos debates, minha convicção se solidificava, inabalável. Mas foi no hospital que meu campo de batalha ideológico não apenas se expandiu, mas se tornou o verdadeiro epicentro da minha cruzada pessoal. Como obstetra e mais tarde chefe de departamento, eu estava ali, na primeira linha entre a vida e a morte. Via a vulnerabilidade humana em sua forma mais crua, mais desesperada. O irônico, ou talvez o inevitável, era que justamente essa exposição à fragilidade da existência não me amolecia. Ao contrário, solidificava meu ceticismo, transformando-o numa armadura impenetrável. Dia após dia, eu via mães em trabalho de parto, corpos contorcidos pela dor, rostos banhados em suor e lágrimas. Elas se agarravam a terços puídos ou a pequenas imagens da Moreninha, Nossa Senhora Aparecida, os lábios murmurando preces inaudíveis. Clamavam por um milagrinho, que a ciência, com sua frieza lógica, já havia descartado há muito tempo. Meu desdém era quase tangível, uma nuvem fria que pairava, densa, sobre elas. Irmãos e irmãs, minhas repreensões, mesmo que disfarçadas, tinham o corte afiado de uma agulha de sutura. Confie na medicina, minha senhora. É a única coisa que realmente pode salvá-la, não em ídolos vazios. Sim, a fé, por mais cheia de boas intenções que fosse, jamais curaria um descolamento de placenta ou uma pré-eclâmpsia grave. Um furor silencioso, um fogo que queimava devagar e sem parar, me consumia quando eu via colegas, sim, até outros médicos, mostrando estampas religiosas pequenas em seus jalecos ou nas mesas. Amuletos para proteger, eles diziam. Para mim, era a idolatria mais descarada, invadindo o santuário sagrado da ciência. Uma porta escancarada para o demônio da irracionalidade, que se atrevia a sujar a pureza da lógica e da evidência. Eu sentia um dever, quase sagrado, de educar a minha equipe. Meus residentes e enfermeiros logo entenderam, por meio de olhares cortantes,
comentários irônicos e instruções sutis, que qualquer palavra sobre Nossa Senhora Aparecida ou uma intervenção divina seria recebida com uma descrença afiada, quase hostil. Era o meu jeito. Eu os treinava de forma organizada, sem piedade, para ver a religião não como um alívio, mas como um risco sério, uma fuga desastrosa da prova científica, uma bengala para quem não queria encarar a realidade dura e fria dos fatos. Nossa obrigação é salvar vidas com o que sabemos, não com orações, eu martelava. A fé é para a igreja, não para o centro cirúrgico. Sim, eu estava criando um exército de céticos parecidos comigo. Minha certeza inabalável, essa fortaleza que eu tinha construído com a razão e as provas científicas, não foi feita sozinha. Ela era incessantemente sustentada e reforçada por um grupo escolhido de pensadores, e principalmente por ele, meu marido, Dr. Guilherme Nogueira, um neurocirurgião de nome, com uma mente tão brilhante e cética quanto a minha. Ele não só partilhava, mas amplificava meu desprezo por superstições, por essa idolatria demoníaca. Ele enxergava a religião como uma falha cognitiva primária, uma verdadeira aberração da mente humana que, para ele, precisava ser erradicada, sem trégua. Renata, ele dizia, com os olhos inteligentes brilhando. Você é a voz da razão num mar de pura irracionalidade. Irmãos e irmãs, era preciso uma dose cavalar de coragem, eu lhes digo, para confrontar a ignorância e a superstição. Meus antigos mentores lá na Faculdade de Medicina da USP, que para mim eram verdadeiras divindades em inteligência e rigor, celebravam minha postura crítica, meu método científico impecável. Eles sorriam, talvez com um toque condescendente, ao me ver desmascarar o que eles chamavam de contos de fadas religiosos. Renata, você é o futuro da medicina. Sussurrava um deles com aquele sorriso, livre das amarras do misticismo. Não se curve a essas supercherias. Esse coro uníssono de validação, vindo das mentes mais brilhantes que eu conhecia, me infundia uma sensação de invencibilidade. Uma certeza. Minha guerra contra o demônio da idolatria não era apenas justa, era essencial. Uma verdadeira cruzada pela iluminação da humanidade. Eu me sentia intocável, inalcançável, a própria encarnação da verdade. Mas nem nos meus delírios mais sombrios eu poderia imaginar que essa fortaleza de razão, esse muro de lógica que eu havia erguido com tanto esmero, se mostraria inútil. Absolutamente impotente. Frágil demais para a catástrofe pessoal que se aproximava. Uma que desafiaria cada pilar da minha existência. O estopim, a gota que transbordaria o meu copo de tolerância, tinha um nome: Clara Medeiros. Uma jovem paciente, grávida de 7 meses, cujo caso era um manual de complicações obstétricas, placenta prévia severa, sangramentos incessantes e um prognóstico sombrio que beirava o desespero. Ela jazia na cama do hospital, pálida, frágil, mas seus olhos, marejados de lágrimas e de uma fé que eu classificava como cega e irracional, fixavam-se numa pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, desgastada pelo tempo, pelo toque de incontáveis mãos. Doutora, eu sei que é grave, ela sussurrava, a voz fraca, mas carregada de uma convicção que me irritava no mais profundo da alma. Mas a Virgem vai fazer um milagre. Eu confio nela, doutora. Suas palavras eram um eco fantasmagórico dos contos de fadas que tanto desprezava, enquanto a evidência científica, impressa em cada exame, em cada relatório, gritava o contrário. Proclamava a inevitabilidade da tragédia. Aquela superstição descarada, aquela idolatria tão explicitamente exposta dentro das paredes do meu hospital, o santuário da ciência que eu tanto zelandava, era insuportável. Uma afronta pessoal. De repente, aquela pequena imagem, tão inofensiva à primeira vista, parecia se agigantar diante dos meus olhos. Transfigurava-se. Virava um símbolo grotesco do demônio da irracionalidade, a quem eu havia jurado combater com todas as minhas forças,
Senti um calor subir pelo meu pescoço. Uma fúria que não era só raiva, mas um repúdio profundo. Uma necessidade visceral de purificar aquele espaço, de arrancar aquela abominação que contaminava a pureza da medicina e, na minha mente, da verdadeira fé. Uma fúria gélida, mais cortante que o aço de um bisturi e mais corrosiva que o ácido, tomou conta de cada fibra do meu ser. Queimava nas minhas veias como um veneno lento e implacável. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, com seu manto azul celeste e sua expressão serena, quase complacente, parecia zombar abertamente da minha ciência, da minha verdade inabalável, da minha autoridade como médica e como intelectual. Era um desafio direto, uma afronta pessoal à minha mais profunda convicção. Aquilo não passava de pura idolatria demoníaca, um portal escancarado para as trevas da ignorância, da superstição e do atraso. Meus olhos, antes fixos na precisão dos diagnósticos, cravaram-se nela. Não como um inofensivo objeto de devoção, mas como um inimigo tangível. Um símbolo concreto do demônio que eu havia jurado combater e aniquilar. Naquele instante, vozes da minha infância e juventude se misturaram num coro ensurdecedor dentro da minha cabeça. A voz do meu avô, com sua lógica implacável, ecoando a evidência científica e o desprezo pela superstição. Os sermões evangélicos que eu ouvia na infância sobre o demônio e os ídolos de barro que deveriam ser quebrados e destruídos. Eu me sentia investida de uma missão sagrada, quase messiânica. Era uma cruzada particular para purificar aquele ambiente hospitalar, para arrancar à força aquela abominação que, aos meus olhos, contaminava a pureza da medicina, a sanidade da razão e a integridade da fé genuína que eu acreditava possuir. A imagem, com sua serenidade, era uma afronta, um convite. Eu não podia mais tolerar sua presença. Era hora de agir, de quebrar o que via como uma mentira perigosa. Sem um segundo de hesitação, antes que a razão ou a lógica que tanto venerava pudessem intervir, um impulso avassalador emergiu das profundezas do meu fanatismo mais brutal e entranhado. Eu me levantei da cadeira com uma rapidez que me surpreendeu. Meus passos, antes calculados e precisos, agora eram firmes, decididos, quase marciais, ressoando pelo corredor silencioso. Clara Medeiros, a paciente, observava-me com uma mistura de medo e perplexidade. Soltou um pequeno suspiro de apreensão, os olhos esbugalhados fixos em mim, o terço ainda apertado em suas mãos trêmulas, como se pressentisse a tempestade que se anunciava. Estendi a mão com a força implacável e a convicção inabalável de quem extirpa um mal pela raiz, de quem arranca um tumor maligno. Meus dedos se fecharam em torno da pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, sentindo a frieza e o peso oco do gesso sob minha palma. Não havia reverência, apenas repulsa. Um sorriso de escárnio quase cruel torceu meus lábios. Uma expressão de triunfo perverso, meus irmãos. Isto, eu pensava com uma certeza que beirava a insanidade. Não é mais que um pedaço de barro sem vida, um ídolo vazio, uma mentira descarada, uma ferramenta de manipulação para mentes fracas e supersticiosas que se negam a aceitar a verdade da ciência. É um engano, um demônio disfarçado, e eu serei a libertadora. Com um grito visceral que ecoou estridente e desafiador pelo corredor silencioso e até então pacífico do hospital, um grito de triunfo selvagem e repúdio absoluto vindo das profundezas da minha alma radicalizada e fanática, alcei a imagem por cima da minha cabeça, como um troféu a ser aniquilado. Minha voz, antes controlada e profissional, explodiu em palavras carregadas de ódio visceral e uma convicção fanática que não aceitava questionamento. Isto não é Deus, isto é idolatria, é um demônio disfarçado de santidade, uma farsa para ludibriar os incautos. Não aceito esta superstição demoníaca neste hospital, neste templo da ciência. E com toda a força que possuía em meus braços, com uma violência chocante e deliberada, impulsionada por anos de ceticismo e desprezo, arremessei a estátua contra o chão de mármore polido.
O impacto foi ensurdecedor, um estalo seco e agudo que rompeu o silêncio, seguido do estrondo do gesso, estalando em dezenas de fragmentos minúsculos. Pedaços do manto azul, do rosto sereno e da coroa dourada voaram em todas as direções, como estilhaços de uma crença que eu estava decidida a destruir, a aniquilar. Não houve hesitação, nem uma gota de arrependimento em meu coração. Apenas uma satisfação doentia, uma sensação perversa de dever cumprido, de purificação. Eu havia quebrado o ídolo, havia combatido o demônio em sua forma mais visível e insidiosa, e sentia um poder quase divino em minhas mãos. Olhei para os pedaços espalhados pelo chão de mármore, o pó branco que se misturava com o azul e o dourado, como as cinzas de uma batalha vencida. E senti um alívio perverso, uma purificação quase orgásmica. Era como se uma imundície espiritual, uma contaminação invisível, tivesse sido finalmente removida. Uma mancha de superstição erradicada com a precisão de uma cirurgia. Que sirva de lição para todos, pensei, com a arrogância inabalável que só o fanatismo mais cego e a certeza absoluta podem gerar. Que entendam de uma vez por todas que a única verdade é a ciência. Irmãos e irmãs, em minha cega arrogância de outrora, eu acreditava. Existe apenas uma fé digna. Aquela que jamais se curva a ídolos vazios e demoníacos, que jamais se rende à irracionalidade. O silêncio após a explosão dos fragmentos não foi de choque para mim. Foi, na verdade, uma paz perversa, uma quietude que preenchia o vazio deixado pela minha fúria. Senti o dever cumprido, a missão sagrada executada com sucesso. Clara Medeiros, encolhida na cama, tremia visivelmente. Seus olhos, desorbitados e úmidos, fixavam-se nos destroços. Mas para mim, sua reação era apenas a prova irrefutável da fragilidade e inutilidade da fé cega, da impotência da superstição diante da razão. Eu havia libertado o ambiente, e talvez até mesmo Clara, daquela ilusão perigosa. Eu era a heroína da ciência. Para mim, aquele ato de destruição não fora mero vandalismo, uma explosão de raiva descontrolada. De forma alguma, era, em minha mente distorcida pelo fanatismo, uma cirurgia espiritual de altíssima precisão. Um corte limpo e necessário para extirpar um tumor maligno de crenças vazias que ameaçava a sanidade e a objetividade do ambiente hospitalar. A razão, minha deidade inquestionável, havia triunfado de forma esmagadora sobre o demônio da ilusão, da ignorância e da superstição. Eu, a doutora Renata Vasconcelos, com minha impecável formação científica, minha mente treinada para a lógica e minha convicção inabalável, havia desmascarado a farsa, revelado a verdade crua e nua. Aquela imagem, aquele ídolo de gesso, era um engano. Um canal perigoso para a fraqueza humana. Uma muleta para aqueles que se recusavam a enfrentar a realidade. Eu me sentia uma guerrilheira da verdade. Uma cruzada moderna contra a escuridão da ignorância religiosa. Nossa Senhora Aparecida, a Moreninha? Eu escarnecia mentalmente, com um desprezo que beirava a crueldade. Não passava de uma invenção humana, uma ferramenta para aprisionar almas, uma figura mitológica para mentes que se negam a pensar. Um demônio disfarçado de santidade, sim, mas um demônio que eu acabara de desmascarar e destruir. Cada fragmento espalhado pelo chão era um troféu, um pedágio pago pela vitória, uma prova irrefutável do meu triunfo sobre a idolatria que por tanto tempo eu denunciara com veemência. Eu estava certa, absolutamente, inquestionavelmente certa. Não havia espaço para dúvidas, nem para o menor arrependimento em meu coração petrificado. Minha convicção era uma rocha inquebrável. Nunca, em meus sonhos mais loucos, imaginei que essa certeza brutal, essa arrogância intelectual, seria a primeira, quase imperceptível, fenda em meu próprio mundo, um mundo que eu acreditava sólido e indestrutível. Irmãos e irmãs, poucas semanas depois daquele incidente no hospital, que eu, na minha cegueira,
via como uma grande vitória. Uma notícia que deveria ter sido de pura alegria me invadiu com uma estranha e perturbadora apreensão. Eu estava grávida. Eu e o Dr. Guilherme Nogueira havíamos planejado esse momento com a precisão de um projeto científico, calculando ciclos e probabilidades. Mas desde o início, algo parecia fundamentalmente fora do lugar. Uma dissonância na perfeita sinfonia do meu controle. Pequenos sangramentos inexplicáveis surgiram, sutis no começo, mas cada vez mais frequentes, acompanhados de uma fadiga avassaladora que roubava minha energia e concentração, drenando-me por completo. Meu corpo, antes um templo de controle absoluto, de razão e disciplina, parecia rebelar-se contra minha vontade, enviando sinais de alerta que eu, a obstetra experiente, não podia ignorar. A gestação, que deveria ser um processo natural, uma celebração da vida, começou a se desenvolver sob um espesso véu de presságios sombrios, como se uma sombra, uma maldição ancestral, houvesse se abatido sobre nós. Uma consequência direta e inelutável da minha guerra impiedosa contra a idolatria demoníaca e Nossa Senhora Aparecida, a Moreninha. Eu tentava, irmãos. Juro que tentei racionalizar, buscar todas as explicações médicas possíveis. Mas havia uma voz, um sussurro insistente na minha mente que eu me recusava, desesperadamente, a ouvir. Aquela voz dizia que tudo era um castigo, uma retribuição divina pela minha arrogância, pelo meu imperdoável ato de profanação. Foi então que as hemorragias, antes apenas um incômodo, se tornaram frequentes e intensas, cada dia tingido com um temor que crescia sem parar. A fadiga, que eu teimava em atribuir ao estresse, se transformou. Virou um esgotamento crônico, debilitante, sugando minha energia vital, roubando-me a própria capacidade de pensar com clareza. Eu era a doutora Renata Vasconcelos, a obstetra que confiava cegamente, que pregava a supremacia inquestionável da evidência científica. Mas, de repente, eu estava ali, do outro lado da mesa. Não mais a médica. Era uma paciente, assustada, vulnerável, submetida a uma bateria implacável de exames, um após o outro. Cada agulha, cada aparelho era um lembrete cruel, um eco constante da minha perda total de controle. Ao meu lado, Guilherme, meu esposo, meu colega, o homem da mente lógica, do semblante imperturbável. Ele acompanhava cada relatório, cada ultrassom, frio, analítico, mas eu via. Com uma dor aguda que perfurava o peito, a fortaleza da sua razão também começava a ruir, a desmoronar, a colapsar sob o peso avassalador da incerteza, assim como a minha. E então ele veio, o veredito. Não foi um sussurro, nem uma má notícia qualquer. Foi um grito, um urro ensurdecedor de condenação que rasgou, em pedaços, o véu da minha negação. Irmãos e irmãs, ouçam bem o que vou lhes contar. Síndrome de Edwards. Trissomia 18. Anomalia cromossômica severa, incurável, impiedosa. Um prognóstico de vida de dias, talvez semanas. Incompatível com a vida, repetiam os especialistas. Suas vozes profissionais, sim, mas carregadas de uma compaixão que eu não queria, que eu sentia que não merecia. Meu bebê, meu filho tão esperado, condenado, sentenciado à morte. Mesmo antes de nascer, a ciência, aquela que eu tanto idolatrava, que era meu farol, minha rocha, agora ela me entregava, fria, cruel, uma sentença de morte irrefutável. Eu, a mulher que desdenhava com escárnio os milagres, as superstições, que havia erguido minha vida sobre os pilares inabaláveis da razão e da evidência científica, agora estava de cara com ela. A impotência absoluta, o fracasso total da minha própria filosofia de vida, meu ceticismo, aquela armadura impenetrável que me protegia de qualquer dúvida, de toda crença irracional. Começou a rachar, a desintegrar-se, lentamente, sob o peso avassalador de uma verdade tão brutal quanto incontestável. E Guilherme, meu esposo, o baluarte inabalável da lógica. Ele estava em silêncio. Um silêncio que gritava:
Seus olhos, antes transbordando inteligência e certeza, agora estavam vazios, perdidos num abismo de pura desesperação. E, de repente, o impensável, o placebo da fé, aquele que eu tanto ridicularizava, que desacreditava sem hesitação, começou a parecer menos absurdo, menos irracional, do que a crueldade implacável, inquestionável, da realidade científica que nos era imposta. Era uma ironia perversa, um castigo, e eu, na minha mais profunda e dilacerante desesperação, comecei a sentir aquilo, como uma maldição pessoal, uma retribuição divina. A palavra maldição, ela ressoava na minha mente, incessante, um vestígio daquela superstição que eu havia jurado erradicar da face da terra, uma consequência direta, inegável, do meu ato sacrílego, da minha profanação. Eu havia desafiado o sagrado, e agora o sagrado cobrava seu preço. O mais alto de todos, cada ultrassom, cada estudo de imagem, cada relatório de laboratório. Não era apenas um diagnóstico, era um prego, martelo após martelo, cravados com precisão cirúrgica no caixão da minha esperança, selando de vez o destino do meu filho, a evidência científica, aquela que eu tanto venerava. Era esmagadora, irrefutável, uma sentença de morte sem direito à apelação. Meu filho não tinha a menor, a mais ínfima chance. A ciência, aquela que eu tanto defendia, que proclamava como a única verdade, agora me entregava uma condenação incurável, um veredito final que desmantelava, peça por peça, tudo em que eu acreditava. Eu, a doutora Renata Vasconcelos, a obstetra de sucesso, a mulher da razão, estava ali, à beira do abismo, confrontada com a falência total da minha própria fé na razão, na lógica fria e implacável. A fortaleza da minha razão, que eu julgava inexpugnável, desmoronou, como um castelo de areia sob a maré implacável da dor. Meus colegas, antes meus aliados, meus admiradores no ceticismo, agora me olhavam com uma pena que eu não suportava, seus olhares carregados de uma compaixão que me parecia um insulto, um ataque direto à minha inteligência. As palavras do Dr. Guilherme Nogueira, antes meu porto seguro, agora eram apenas ecos vazios. Elas não conseguiam mais atravessar a muralha inquebrável do meu desespero. Eu me afastei. Distanciei-me da vida que, com tanto esmero, ergui sobre pilares de lógica e fatos inquestionáveis. A evidência científica, antes minha arma e escudo, transformou-se num carrasco implacável. Ela executava meu filho e, por extensão, a mim mesma. No silêncio ensurdecedor do meu isolamento, na escuridão profunda da minha própria mente, algo sutil e aterrorizante começou a se infiltrar. Era a voz da superstição que tanto combati. A voz da dúvida, da culpa. Aterradora, ela me sussurrava a possibilidade de um castigo divino. Uma retribuição brutal pela minha arrogância, pelo meu ato de profanação. Minha mente, antes um instrumento afiado e preciso, treinado para a razão e a análise lógica, estava em colapso total. Desintegrava-se num vórtice de dor e confusão. Eu me pegava, freneticamente, buscando um milagre médico. Uma cura experimental. Um tratamento inovador que, no fundo da minha alma, eu sabia que simplesmente não existia para a síndrome de Edwards. O ceticismo que me definia, a própria essência da minha identidade, estava sendo corroído, dilacerado sem piedade. Devorado pela dor lancinante, pela impotência avassaladora que me consumia. Eu estava sozinha, completamente isolada no meu desespero absoluto. A fortaleza da razão que eu construíra por décadas ruía. Seus pilares desmoronavam, um a um. A incredulidade já não era sobre a existência de Deus, nem de qualquer entidade divina. Era sobre a falência total do meu mundo, da minha identidade como ser humano. Eu era médica, uma cientista renomada, e de repente, todo o meu conhecimento, toda a minha experiência, tornaram-se inúteis, vazios, incapazes de salvar meu próprio filho. O vazio era aterrador, a escuridão sufocante,
Um abismo sem fim. À noite, quando a escuridão engolia o quarto e o silêncio se tornava ensurdecedor, os pesadelos chegavam. Não como sonhos, mas como torturas vívidas, projeções demoníacas da minha culpa avassaladora. Eu me via, de novo, naquele corredor frio e asséptico do hospital. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que eu quebrara com fúria cega, agora se reconstruía diante dos meus olhos, não na sua forma original, mas em 1000 estilhaços cintilantes, cada fragmento refletindo o rosto pálido e sem vida do meu filho. A luz azulada do manto da Virgem, que tanto desprezei e escarneci, agora me cegava. Era uma dor lancinante que me perfurava a alma. Eu escutava os sussurros abafados do meu bebê, um lamento vindo de um abismo insondável, e eu via. O manto azul da Virgem envolvia seu corpo frágil, não para protegê-lo, não para acolhê-lo, mas para levá-lo, para arrancá-lo de mim, um castigo cruel. Eu acordava, irmãos e irmãs, banhada em suores frios, o coração disparado no peito, a respiração arfante, os lençóis emaranhados. Guilherme, despertado pelos meus gemidos, tentava me acalmar. Seus braços fortes me envolviam, mas suas palavras de lógica e consolo eram meros sussurros impotentes, impotentes diante do rugido ensurdecedor da minha consciência culpada. A razão que me impulsionou a destruir aquela imagem, que me empurrou ao ato sacrílego, agora se desfazia em pó, sem sentido, sem poder. A sombra da maldição era palpável, irmãos e irmãs, sufocante, um peso esmagador sobre meu peito. Cada fibra do meu ser gritava com uma certeza avassaladora. Aquilo era um castigo divino, uma retribuição brutal e merecida, pelo meu ato sacrílego, pela minha desmedida arrogância. Meu filho, meu inocente bebê. Ele estava pagando o preço mais alto, por minha guerra insana contra Nossa Senhora Aparecida, por minha idolatria à ciência e ao ceticismo. A culpa me consumia por dentro, mais do que qualquer doença. Aquela palavra já não era um mero pensamento, não. Tinha se tornado um mantra secreto, sussurrado incessantemente pelos cantos mais escuros da minha mente. Havia uma melodia macabra. Ela regia sem piedade a sinfonia da minha desesperança. Eu tentava lutar com todas as forças da minha razão, que já parecia agonizante. Mas a evidência científica, aquela que condenava meu filho, era irrefutável, fria, inexorável, tão implacável quanto a sensação visceral e avassaladora de que fui eu, e somente eu, quem havia provocado aquela tragédia. Meu ceticismo, antes minha fortaleza inexpugnável, minha armadura contra o mundo irracional, agora era uma prisão de ferro, uma cela esmagadora. Ele não conseguia me libertar da culpa sufocante que me afogava. Eu me via, irmãos e irmãs, uma profanadora, uma pecadora imperdoável. E meu bebê, irmãos e irmãs, condenado por uma doença terminal que a ciência simplesmente não podia curar. Ele era a prova viva, pulsante, do meu fracasso, da minha arrogância, do meu ato sacrílego. Cada chute do meu filho dentro de mim. Aquilo que deveria ser um sinal de vida, de esperança, tornava-se um lembrete cruel, doloroso, um anúncio da morte que se espreitava, uma advertência macabra do que estava por vir. Minha barriga crescia, sim, mas era um crescimento macabro. Um relógio biológico que contava os dias, as horas, os minutos para um desfecho inevitável e devastador. O parto, que para outras mães é a celebração da vida, para mim seria a consumação de uma tragédia já anunciada, o ápice do meu castigo. Irmãos e irmãs, eu estava no auge da minha agonia, juro, ali, na beira do precipício mais sombrio, sem absolutamente nada a que me agarrar, a não ser aquela escuridão sufocante que se aproximava a cada batida do meu coração. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, eu imaginei isso. A razão, aquela que tanto idolatrei, me levaria a um abismo tão profundo, tão desolador. E a única luz
Por mais tênue que fosse, parecia vir do lugar que eu menos esperava, daquela que eu havia desprezado com toda a minha força. Ali, bem ali, no auge dessa dor, eu sentia o vazio sob meus pés. Era o abismo mesmo. Não havia nada a que me agarrar, senão aquela escuridão asfixiante que avançava a cada nova respiração. A palavra já não era um sussurro. Tornara-se um eco ensurdecedor, um castigo brutal e merecido, eu acreditava, com cada fibra do meu ser. Mas então, no olho daquela furiosa tempestade que dilacerava minha alma, um rosto sereno se inclinou sobre mim. Rugas profundas, marcadas pelo tempo e pela experiência. Não era o rosto preocupado do Dr. Guilherme, nem o de colegas médicos, com seus diagnósticos frios e palavras de resignação. Era o da irmã Lúcia Santos, uma enfermeira mais velha, com olhos que pareciam ter visto todas as dores e alegrias do mundo. E ainda assim, guardavam uma paz inexplicável. Uma serenidade que transcendia qualquer compreensão humana. Em suas mãos, envelhecidas mais gentis, ela segurava um pequeno rosário, e nele uma medalha. Nossa Senhora Aparecida, a mesma imagem, o mesmo símbolo que eu havia quebrado, profanado e taxado de idolatria demoníaca com tanto ódio. Era exatamente aquilo que estava ali, irmãos e irmãs. Meu corpo tensionou no mesmo instante. Uma repulsa visceral, quase instintiva, percorreu minhas veias. Aquela superstição que eu havia combatido com tamanha ferocidade. Agora, ali, diante de mim, a Virgem Aparecida, que eu havia desprezado e vilipendiado, estava ali, materializada naquele objeto simples, exatamente no momento da minha mais profunda e humilhante vulnerabilidade. Doutora Renata Vasconcelos, ela sussurrou. Sua voz suave como um bálsamo, mas firme como uma rocha. Nossa Senhora nunca, jamais abandona seus filhos, especialmente aqueles que mais precisam. Peça a ela. Ela pode fazer o que a ciência, em sua limitação, não consegue. Tenha fé, minha filha. Fé. Aquela palavra. Ela me queimou como uma brasa, uma afronta direta a tudo o que eu representava. Minha mente, antes um arsenal impenetrável de lógica e fatos, gritava em protesto contra aquela superstição diabólica, contra a irracionalidade daquele pedido. Mas havia algo na serenidade inabalável da irmã Lúcia, na compaixão profunda e genuína de seu olhar, algo que plantou uma semente minúscula, quase imperceptível, uma semente de dúvida, justamente no meu ceticismo, antes tão inquebrantável, uma semente de esperança. Por mais absurda que pudesse parecer, eu, a médica da evidência científica, a guerreira da razão, jamais imaginei buscar algo assim na moreninha, aquela que eu mesma havia desprezado com tamanha veemência. Era o primeiro raio de luz em uma escuridão que parecia eterna. Na solidão gélida e opressora do meu quarto de hospital, o ar parecia denso, carregado com o peso da minha própria miséria. Ali, ao meu lado, Guilherme jazia adormecido pelo esgotamento, sua respiração pesada. O único som a quebrar o silêncio tumular. O rosário da irmã Lúcia, um objeto simples e tão carregado de significado para outros, repousava sobre a mesinha de cabeceira. Um ponto de luz estranho naquela penumbra. Eu o olhava com uma mistura complexa de repulsa visceral e uma curiosidade mórbida, quase doentia. Para minha mente cética, irmãos e irmãs, era apenas um pedaço de plástico e metal, um ídolo vazio, um símbolo do demônio que eu combatia com todas as minhas forças. Mas a ciência, minha antiga deusa, havia me abandonado, deixando-me à deriva num oceano de incertezas. E a razão que me guiava? Agora era uma bússola estraçalhada, apontando para lugar nenhum. Meu filho estava condenado. A palavra maldição martelava incessantemente em meu cérebro. Uma cadência macabra de desespero. A noite avançava, e com ela, a dor das contrações esporádicas. Um lembrete cruel e implacável do parto iminente. E do desfecho terminal que me aguardava. Eu estava na minha vulnerabilidade máxima, nua diante da minha própria impotência. Aquele rosário, aquele símbolo demoníaco.
Parecia a única coisa diferente, a única variável numa equação de morte. Com as mãos trêmulas, como se tocasse um objeto contaminado, um veneno, peguei a pequena medalha de Nossa Senhora Aparecida. A mesma virgem que eu havia profanado, quebrado em 1000 pedaços, chamado de demônio com tanto ódio e convicção. Se de verdade existes, sussurrei para o vazio opressor do quarto. Minha voz rouca, quase inaudível, carregada de um escárnio que mal disfarçava um desespero abissal, um tremor que percorria cada célula do meu corpo. Se não és uma farsa, uma superstição para mentes fracas e iludidas, se não és um demônio disfarçado de santidade para enganar os incautos, então prova, faz um milagre. Salva meu filho, a quem a ciência já condenou. Ou, do contrário, tudo o que eu disse sobre idolatria, enganos e crenças é a verdade absoluta, e você não passa de uma invenção inútil. Era um desafio, uma oração ultimato, a última e desesperada barreira da minha razão, desmoronando-se num grito primário de dor, exigência e, talvez, uma íntima e minúscula faísca de esperança. Jamais imaginei que minha guerra contra a superstição, minha cruzada pessoal, terminaria com um desafio tão brutal, tão desesperado, àquela a quem eu mais desprezava e havia desfigurado violentamente. O desafio, proferido com escárnio e desespero, mal havia escapado dos meus lábios ressecados quando uma onda de dor, mais violenta, mais implacável e excruciante que qualquer contração anterior, me golpeou como um raio, atravessando corpo e alma. Não era apenas dor física, era um inferno visceral que parecia rasgar cada fibra do meu ser, queimando-me de dentro para fora. O grito que brotou de mim não era humano. Era um lamento primal, gutural, a confissão de uma criatura encurralada, despida de qualquer resquício de razão ou ceticismo, reduzida à sua forma mais básica de sofrimento. Guilherme, despertado abruptamente pelo meu clamor agudo, saltou do sofá, o pânico puro e desfigurado estampado em seu rosto, seus olhos desorbitados pelo terror. Enfermeiras correram para o quarto e o ambiente, antes silencioso, transformou-se num caos ensurdecedor de alarmes estridentes, vozes apressadas e o corre-corre de sapatos no chão. A dilatação está completa. Preparem a sala de parto agora. Não temos tempo a perder, gritou uma médica, sua voz carregada de urgência e preocupação. Uma força primária e avassaladora me empurrava para um abismo de dor e medo. Meu corpo se contorcia incontrolavelmente, cada músculo em agonia. Cada contração era um lembrete brutal e cruel da gestação do meu filho condenado, que eu estava prestes a entregar à morte, a uma existência efêmera. Os monitores cardíacos do bebê apitavam erraticamente, um ritmo frenético e desesperador. Era um sinal claro, inegável, de sofrimento fetal, de que seu pequeno coração travava uma batalha perdida. O tempo se esgotava. Eu sentia a vida escorrer por entre meus dedos, enquanto as mãos apressadas das enfermeiras me arrastavam para a sala de parto. Uma imagem vívida e aterrorizante invadiu minha mente. A estátua de Nossa Senhora Aparecida que eu havia violentamente despedaçado no corredor daquele mesmo hospital. Eu a fizera em pedaços, proclamando-a como idolatria demoníaca, um símbolo do mal. Agora, em meio à minha própria carnificina pessoal, a dor que me dilacerava, eu era a mãe profanada, a pecadora que enfrentava a retribuição. O ar na sala de parto era pesado, denso com o cheiro de antissépticos e o suor do esforço. Os médicos trabalhavam com uma urgência desesperada, suas vozes cortando o silêncio tenso. Os batimentos estão caindo rápido. Precisamos acelerar o processo. Ele não vai aguentar muito. Renata, faça força, por favor. Eu sentia a vida do meu filho escapar. A morte se aproximar a cada segundo. Foi então, no clímax da minha dor mais intensa, quando eu estava prestes a desmaiar, a perder a consciência e toda a esperança, que o impossível aconteceu. A dor dilacerante, o caos ensurdecedor ao meu redor, as vozes apressadas dos médicos, tudo pareceu silenciar por um instante, como se o tempo tivesse parado. Uma luz azulada suave,
de uma tonalidade que jamais havia visto, começou a emanar do canto da sala. Não era ofuscante, mas preenchia o espaço com uma serenidade inexplicável, um calor que acalmava a alma. E ali, em meio àquele brilho etéreo, surgiu uma figura. Uma mulher morena, jovem, com um manto azul que parecia feito de pura luz, de um tecido celestial. Sua expressão serena e maternal era de uma beleza que transcendia qualquer coisa que eu já tivesse visto. Uma beleza não terrena, mas divina. Não havia julgamento em seus olhos profundos, apenas uma compaixão infinita, um amor que parecia abraçar todo o meu desespero absoluto, cada fragmento da minha alma partida. Irmãos e irmãs, tentei gritar, tentei me mover, tentei estender a mão, mas estava paralisada, petrificada entre a realidade e o sobrenatural. Aquela era a Virgem Maria, a Nossa Senhora Aparecida que eu havia profanado, quebrado em 1000 pedaços, chamado de demônio com tanto ódio. Mas não havia nada de demoníaco nela. Apenas uma pureza avassaladora, uma bondade sem limites. Uma paz inexplicável se apoderou de mim, uma calma que inundou meu ser, mesmo enquanto meu corpo continuava lutando no parto. Seus lábios se moveram sem som, mas a mensagem ecoou na minha mente com uma clareza cristalina, mais alta que qualquer grito. Confia em mim, filha minha, eu estou aqui. Naquele instante preciso, o monitor cardíaco do bebê, que antes apitava freneticamente em sinal de morte iminente, estabilizou-se de repente. Mostrava batimentos fortes e regulares. O caos médico diminuiu. As vozes se acalmaram. Um novo tipo de milagre começava a se desenrolar, desafiando toda a evidência científica, toda a razão que eu tanto idolatrava e que agora se curvava diante do inexplicável. Jamais imaginei que o rosto da minha salvação, a luz que me tiraria da escuridão, seria o mesmo que eu havia violentamente desfigurado e desprezado. A luz azulada, etérea e reconfortante, dissipou-se tão suavemente quanto apareceu, como uma névoa matinal se desvanecendo ao sol. Mas a paz inexplicável que trouxe, uma serenidade profunda que acalmou cada célula do meu corpo e da minha alma, permaneceu. Naquele instante, os monitores, que momentos antes berravam em pânico com seus alarmes ensurdecedores e gráficos caóticos, agora exibiam uma sinfonia improvável. Batimentos cardíacos fortes, regulares. Era o ritmo constante, vigoroso, a própria melodia da vida que ecoava na sala. Os médicos, que instantes antes se debatiam em desespero frenético, estavam agora imersos num espanto perplexo. Seus olhos fixos nos aparelhos desafiavam toda a lógica, toda a compreensão médica que possuíam. Meus irmãos e irmãs, foi naquele instante, naquele limbo entre a ciência e o inominável, que eu, a médica-chefe, balbuciei. A voz embargada por uma incredulidade palpável. O quê? O que aconteceu aqui? Os sinais vitais do bebê estão perfeitamente normais. É impossível. Não há explicação para isso. Ninguém na sala tinha uma resposta. Nenhum deles, com toda a sua experiência e conhecimento científico, podia explicar o que acabavam de presenciar. A ciência, meu antigo Deus a quem dediquei toda a minha vida, estava ali, muda, confrontada por uma anomalia que a desarmava por completo, reduzida à sua mais humilde impotência. Era o vazio da razão diante do milagre, o silêncio absoluto da lógica frente ao divino. O parto, que prometia ser um pesadelo de complicações, uma batalha perdida contra a morte e um desfecho terminal inevitável, prosseguiu com uma fluidez assombrosa, quase sobrenatural. Em poucos minutos, meu filho, meu pequeno guerreiro, veio ao mundo. Um choro forte e vigoroso. Um grito primal de vida encheu a sala. Um som que jamais imaginei ouvir. Um eco de esperança que ressoava contra todas as sombrias previsões de morte. Era pequeno, sim, mas perfeito em cada detalhe, em cada dedinho, em cada traço do seu rosto. Não havia sinais da doença terminal, da síndrome de Edwards, que o havia condenado desde o ventre. A gestação
diante dos meus olhos e dos olhos atônitos da equipe médica, transformara-se num milagre vivo, pulsando e respirando em meus braços. Eu o segurava, sentindo o calor da sua pele contra a minha. O cheiro de recém-nascido, a força do seu pequeno corpo eram reais. Ele estava vivo e estava saudável. Os médicos o examinaram freneticamente, submetendo-o a uma bateria de testes e exames. Suas mãos e olhos buscavam qualquer anomalia, qualquer explicação. O silêncio deles, um silêncio de incredulidade e perplexidade, era ensurdecedor. É inexplicável, murmurou um deles, com a voz embargada. Todos os marcadores, as anomalias cromossômicas, desapareceram. É como se nunca tivessem existido. Não há explicação científica para isso. Meu ceticismo, antes uma fortaleza inexpugnável, desfez-se em 1000 pedaços naquele instante. Reduziu-se a pó. Aquele bebê, a quem eu havia aceitado como condenado à morte, estava ali, vivo, respirando, chorando vigorosamente em meus braços. Um testemunho irrefutável e palpável da intervenção divina de Nossa Senhora Aparecida. Essa mesma que eu havia profanado, destroçado e chamado de demônio com tanto ódio. A razão me dizia que era impossível, que aquilo desafiava todas as leis da biologia e da medicina. Mas meus olhos, meu coração de mãe e a paz inexplicável que ainda me envolvia, sabiam a verdade. Uma verdade que transcendia a lógica. A ciência não tinha palavras, estava em um silêncio absoluto. E eu, a fanática anti-Aparecida, estava imersa em um desespero avassalador. Não pela perda, mas pela incompreensão do que acontecera. Pela revelação de uma realidade que havia negado por toda a minha vida. Irmãos e irmãs, nunca imaginei que o demônio que eu combatia seria minha salvação, ou que a idolatria que eu tanto desprezava seria o caminho para a vida, para a redenção. O silêncio da razão, diante do milagre, foi a mais alta confissão de sua limitação. Meu mundo, construído sobre alicerces de lógica e fatos, virou de ponta cabeça e a queda foi dolorosa. Um desmoronamento total de tudo em que eu acreditava. A verdade do milagre era inegável, pulsando nos braços do meu filho. Mas como eu explicaria isso ao Guilherme? Meu marido, o pilar do meu ceticismo, o homem que compartilhava cada grama da minha razão? Era aterrorizante. Confessar que a moreninha, aquela que profanei e chamei de demônio, havia salvado nosso filho. Seria uma traição a cada princípio que ele representava. Nunca imaginei desmantelar minha idolatria à ciência e à lógica, ali, diante do Guilherme. Expor minha alma recém-convertida. Guilherme. Minha voz simplesmente falhou. Eu estava embargada por uma mistura de emoção e medo. Preciso te revelar o que aconteceu naquela sala de parto. Eu vi a moreninha. Os olhos dele, ainda marcados pelo pavor recente, agora pela incompreensão atônita dos médicos, fixaram-se em mim. Ele buscava uma explicação lógica, uma saída racional para aquilo tudo. Eu sabia, cada palavra minha seria um golpe para a razão dele. Um convite direto à superstição que ele tanto desprezava. Mas ali, em meus braços, nosso filho respirava e chorava. Um milagre. A prova irrefutável. A verdade inquestionável. Eu precisava confrontar meu passado, minha arrogância, aquela idolatria cega que nos mantinha prisioneiros. Minha conversão seria um caminho solitário, sim. Mas eu não podia mais negar a moreninha, nem o que ela havia feito por nós. Era o alvorecer de uma vida nova. Minha confissão ao Guilherme foi um terremoto, um sismo que abalou os próprios alicerces da sua existência. Sua razão, antes inquebrantável, a rocha sobre a qual ele edificara toda a sua vida, profissional e pessoal, vacilou, tremiu e, finalmente, cedeu ao milagre vivo e pulsante em nossos braços. Com olhos de cientista, ele viu a evidência científica ruir estrondosamente, aquela superstição que eu tanto combatia, que ele tanto desprezava. Ela se converteu de forma paradoxal e divina em nossa salvação. A cura inexplicável do nosso filho,
a reversão de um diagnóstico fatal, desmantelou sua razão. Desfez sua lógica, deixou-o sem palavras, sem argumentos. Ele não viu a moreninha apenas na minha história. Ele a viu em cada batida forte e regular do coração do nosso bebê, em cada respiração, em cada pequeno movimento que desafiava a lógica. Sua incredulidade, antes um demônio que o cegava, cedeu. Rendeu-se à verdade de um poder maior, de uma graça que a ciência simplesmente não podia explicar. Nossa família, antes fragmentada pelo orgulho intelectual, pela negação da fé, pela dor iminente, renasceu. Sob o manto azul de Nossa Senhora Aparecida, nos tornamos mais fortes, mais unidos e profundamente abençoados. Aquela aparição, aquele milagre, não salvou apenas a vida do meu filho. Salvou a nós dois. Salvou nosso casamento. Uniu-nos em uma fé que jamais havíamos imaginado possuir. Hoje, eu sou a doutora Renata Vasconcelos, aquela cética intransigente que profanou e destruiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, com ódio e arrogância. Sou um testemunho vivo, uma prova ambulante do poder transformador da fé, irmãos e irmãs. Minha missão agora é desmascarar, não a fé, mas a idolatria do ceticismo, a adoração cega à razão que quase me custou meu filho e minha própria alma. Com a voz embargada pela emoção e pela gratidão, conto minha história, revelando como o demônio que eu pregava com tanta veemência era, na verdade, a moreninha, a mãe de Deus. Ela operou um milagre, desafiou toda a ciência e me conduziu à mais profunda e inesperada conversão. No hospital, não sou mais a doutora Renata Vasconcelos que quebrava ídolos. Não sou mais quem proclamava a idolatria demoníaca com tanto desdém. Agora, sou a médica que vê a ciência como um dom divino, uma ferramenta poderosa para aliviar o sofrimento humano. Mas a fé em Nossa Senhora Aparecida. Essa sim é o verdadeiro milagre, algo que transcende qualquer razão, qualquer lógica humana. Minha conversão me ensinou uma verdade, meus irmãos. Razão e espiritualidade não são inimigas. Elas podem coexistir numa harmonia profunda e enriquecedora. Ainda uso a evidência científica como guia em minha prática médica, claro. Mas agora, com uma compaixão e uma empatia que a moreninha me ensinou. Um olhar que vê muito além do diagnóstico, que reconhece a dor da alma e a busca por algo maior. A idolatria do ceticismo já não reside em meu coração. O que antes dominava minha alma, hoje é uma busca incessante por uma verdade que não separa, mas une o visível e o invisível, a ciência e a fé, o corpo e o espírito. Tornei-me uma ponte onde antes se erguia um muro intransponível. Houve um tempo em que eu idolatrava o ceticismo, não como uma ferramenta, mas como um Deus. Era uma adoração cega e perigosa da própria razão, que me impedia de enxergar qualquer outra forma de verdade. Meu orgulho intelectual, minha arrogância científica, esse sim era o verdadeiro demônio que habitava em mim, irmãos e irmãs. Ele me levava a estilhaçar imagens sagradas e a vilipendiar a fé sincera dos outros com uma crueldade quase palpável. Mas o destino, ou talvez a providência, tinha outros planos. Quando a doença terminal de meu filho me lançou na mais absoluta desesperança, quando a ciência que eu tanto idolatrava me abandonou por completo, algo colossal aconteceu. A muralha inexpugnável da minha razão, erguida com tamanha altivez, simplesmente desabou. Desmoronou-se em pó. Então, irmãos e irmãs, algo inesperado emergiu das ruínas. A humildade. Essa virtude que eu tanto desprezava, essa necessidade de clamar à Virgem Maria, a quem eu havia profanado, foi o que desmantelou meu altar de superstição intelectual, meus preconceitos mais arraigados. Minha voz, antes uma lâmina afiada de ceticismo e adoração cega da razão, agora ressoa de um jeito diferente. Ela ecoa a misericórdia infinita de Nossa Senhora, um verdadeiro canto de gratidão e redenção. Cada palavra que pronuncio, cada testemunho que partilho, é um fio desse manto azul de Maria
estendido com amor e compaixão para todos que, como eu um dia, foram cegados pelo demônio do orgulho, da soberba intelectual. Eu, que um dia chamei a Virgem Maria de demônio e despedacei sua imagem com ódio sacrílego, hoje me vejo de uma maneira que me comove profundamente. Sinto-me como sua filha, acolhida em seus braços maternos, envolvida por uma humildade que me desarma. O amor inexplicável de Nossa Senhora me abraçou e me salvou, mesmo depois da minha profanação. Ele desfez toda a idolatria do meu ceticismo, curou as feridas mais profundas da minha alma. Minha vida inteira se tornou uma oração perpétua, um hino constante de gratidão. Clamo a Nossa Senhora por cada coração ainda cego pela idolatria do ceticismo, para que eles também possam testemunhar o milagre, sentir esse amor transformador e encontrar o caminho da conversão. Nunca imaginei que minha história, marcada por profanação e ódio, se converteria em algo tão grandioso, um testemunho vivo de milagre, um convite caloroso à conversão, desfazendo a superstição da incredulidade e da arrogância. Jamais pensei que a Mãe de Deus acolheria uma alma tão rebelde, tão cheia de erros, e a transformaria em um instrumento de sua graça. Essa é, sem dúvida, a maior das ironias e a mais profunda das bênçãos que já pude experimentar.